Todo mundo fala de nutrição, todo mundo te dá conselhos. E então, esses conselhos nós pegamos no final, vamos aplicando e no final não são a solução. Então, essas soluções que nos propõem de produtos zero, produtos light, tudo isso, no final está nos destruindo por dentro e é o que mais se consome hoje em dia, pois, sobretudo, as pessoas que estão na academia, as pessoas que têm como objetivo perder peso, estão se destruindo com esse tipo de alimentação. Mas, bem, isso não é o menos importante, mas no final também temos as farinhas, refinadas, que também estão na ordem do dia. Além disso, na pirâmide nutricional, ainda as temos na base, em alguns livros de educação, na escola. E digo, como pode ser que digam que a massa, o arroz e o pão têm que ser a base da nossa alimentação, quando realmente a base da nossa alimentação deveria ser, bem, as frutas, os vegetais, sobretudo os vegetais que contêm muitos minerais, muitas vitaminas. As proteínas como a carne, o peixe, os ovos e, sobretudo, as gorduras, que é outra das coisas que também costumamos fazer. Costumamos eliminar todas as gorduras. Queremos perder gordura, eliminamos a gordura. Sim, tem uma má fama, não é? As gorduras. Claro. Você tem colesterol alto? Isso são as gorduras. Você tem açúcar no sangue? Isso são as gorduras. Ou seja, tudo são as gorduras, mas as gorduras são maravilhosas, nós precisamos delas. Elas são responsáveis por regular nossos hormônios. Então, não entendo toda a crítica que está sendo feita ao tema das gorduras, porque são realmente muito importantes na nossa alimentação. Antes de passar para quais alimentos deveríamos consumir ou quais não deveríamos consumir, quais são os sintomas? Porque, claro, falamos de inflamação, eu imagino, digo, bem, será quando você come muito que sua barriga incha? Como você percebe que está inflamado? Claro, né? É o que dissemos antes. Já no final, a inflamação aguda, essa inflamação que se percebe, podemos identificá-la facilmente. Mas depois você vê uma pessoa que está super magra e diz, essa pessoa não pode ter inflamação, não a afeta. Mas a realidade é que essa pessoa pode estar mais inflamada do que até mesmo a pessoa que talvez esteja com sobrepeso. Então, há muitos sintomas que podem nos indicar que temos inflamação crónica no nosso corpo. Um dos mais frequentes é a dor de cabeça constante. Essas enxaquecas que temos que sempre levar na bolsa um medicamento, um ibuprofeno, um paracetamol, até mesmo as pessoas já tomam como prevenção. Não sei se vocês já viram que se você pergunta, alguém tem um paracetamol? Levantam a mão 7 ou 8 pessoas de 10. Ou seja, é incrível, né? O excesso de medicamentos que estamos tomando por essas dores, esses sintomas que realmente são que não deveríamos normalizar e estamos normalizando e colocando um curativo. Outro dos sintomas, por exemplo, são as alterações na pele. Eu sempre digo que a pele é o reflexo do que acontece no nosso intestino. Essas urticárias, esses eczemas na pele. Além disso, eu percebi que tinha inflamação por causa dos eczemas que apareceram na pele, porque eu tive inflamação. A ciência, isso é psoríase, não é? É verdade que eu tinha alterações na pele que não sabia bem de onde vinham. O médico me dizia que era estresse, então, pois não. No final, percebemos que era por causa da minha alimentação, que já era nutricionista, e com as mudanças que fiz, no final foram desaparecendo. Depois, por exemplo, também a falta de concentração, as insônias à noite ou a falta de energia, porque também existe essa grande conexão entre intestino e cérebro e também nos afeta muito a nível psicológico. E outros sintomas frequentes, como podem ser, infecções urinárias recorrentes ou candidíase recorrentes, sobretudo em mulheres, isso costuma acontecer muito. São dados antibióticos, transantibióticos, sem ir à origem do que está acontecendo. Ou seja, talvez o problema de ter essas infecções urinárias não esteja em limpar-se mal quando vai ao... Como deveríamos comer então? Pois olha, deveríamos comer variado, com muitas vitaminas, muitos minerais. Como dissemos antes, os vegetais são maravilhosos. Cada um dos vegetais nos fornece nutrientes diferentes. Então, o que eu sempre digo é que comamos diferentes vegetais de diferentes cores. E depois também que sejam da temporada e da região, porque já sabemos que muitos desses também contêm alguns tóxicos que, também nos estão prejudicando. Mas, também não é preciso ser muito rigoroso no início. Com que os incluamos no começo, isso é suficiente. Depois também, como dissemos antes, as proteínas de grande valor biológico, o ovo, a carne, o peixe. O ovo foi muito demonizado, a carne foi muito demonizada, as carnes vermelhas que provocam câncer de cólon. No final, a carne, o peixe e os ovos são proteínas que precisamos, que estiveram toda a nossa vida na nossa alimentação diária e que não vão nos gerar um câncer por comer carne. O câncer é gerado por outras coisas das quais falaremos mais adiante. Então, as gorduras que dissemos, é preciso comer gordura. Que tipo de gorduras? Pois, por exemplo, os frutos secos variados, tostados ou ao natural, o abacate, que também me parece uma gordura de muito boa qualidade, ou o azeite de oliva virgem extra, que é o que temos aqui na Espanha, que temos que priorizar também o produto espanhol e é de proximidade.
E em relação ao tema dos carboidratos, que não nos faltem, pois os pseudo-cereais como o trigo sarraceno, a quinoa e depois tubérculos como a batata ou o inhame, que inclusive se pegarmos na batata e no inhame e os deixarmos, ou seja, os cozinharmos cozidos ou assados e os deixarmos esfriar pelo menos 12 horas, esse amido que contém os tubérculos se converte em amido resistente que passa intacto através de todo o nosso aparelho digestivo até chegar ao cólon, onde estão as bactérias revolucionadas, e então se alimentam desse amido resistente e geram ácido butírico ou butirato, que é um anti-inflamatório natural. Ou seja, imagina o que a forma de cozinhar os alimentos pode fazer, porque não é apenas o que comemos, mas como comemos. Depois gostaria de falar de receitas, falar de coisas mais específicas, mas antes poderias nos contar o que aconteceu na tua vida para que tivesses a inflamação ou estivesses tão atento ao que comemos? Sim, olha, eu me sentia péssima. Quer dizer, eu normalizava porque no final tinha dores de cabeça frequente, tinha umas alergias primaveris incríveis, que essa é outra das coisas que pode ser ocasionada por essa inflamação crónica intestinal. Pois Sérgio tem isso. Sim, eu tomei alguns comprimidos para alergia. Sim, pois eu tinha alergias primaverais que me deixavam péssima, muita congestão nasal, principalmente de manhã, também me causavam essas dores de cabeça, os olhos ficavam péssimos, coçavam muito. Bem, o típico de uma alergia, pois eu tinha muitas, então mudei minha alimentação e eu não tive mais alergia. Assim, é verdade que o típico, porque eu sou alérgica aos ácaros, e no final foi o típico que quando você vai a um hotel ou quando vai a um lugar que talvez esteja fechado e isso pode te dar, bem, espirrar e que os olhos coçam um pouco, mas não era como o que você diz, estar tomando antihistamínicos a cada 2 por 3 porque você se sente mal. Então, bom, eu me sentia assim. Depois eram gases desses que você não consegue segurar. Ou seja, eu nas palestras digo assim, tal qual, gente, eu não conseguia segurar os peidos. Ou seja, era assim, porque no final é preciso normalizar isso. E aqui eu tinha vergonha de ir ao médico e dizer que não conseguia segurar os peidos, então não dizia. Então, eu acho que é preciso normalizar essas coisas. Eu tinha esse sintoma, era o principal que eu tinha. Depois, por exemplo, fezes pastosas ou diarreias. Isso não é normal, ter diarreia ou fezes pastosas. As fezes têm que ser como se fossem uma salsicha, lisas e marrons. Não deveriam ser de outra forma, nem ressecadas, nem com diarreias. A cor também é um indicativo? Claro, também te indica o fato se, bem, estás pior do estômago ou estás melhor. Normalmente, pois isso, a cor marrom escuro, que é a cor típica que devem ter nossas fezes, e isso, um aspecto liso e tipo salsicha e de uma só peça, e que não flutue no vaso, que tudo isso também é bastante importante. Se flutua é porque tens muitos gases acumulados, que também é importante. Sim, então, bom, eu sabia que minhas fezes não eram boas, tinha muitos gases, tinha alterações na pele, e chegou um momento em que meu marido foi quem me disse: Sandra, por que você não começa a aplicar o que aplica nos seus pacientes? Que era um pouco ver o que comia, ir tirando alguns alimentos, ir colocando outros, ver o que acontecia aí, e então foi que me dei conta de que era celíaca. Então, eu não sabia que era celíaca, foi tirar o glúten e começar a haver mudanças brutais. E já hoje em dia, pois isso, sou celíaca e como glúten e me sinto péssima, minha barriga incha. Mas claro, essa doença celíaca que eu não tinha diagnosticada me causou, bem, todos esses problemas digestivos de que falamos e esse mal-estar, essa insônia, essa falta de concentração. Eu falava com as pessoas e era como se me custasse entender o que me diziam, o que me perguntavam. Tinha que pensar muito, assim como quando você está mal, que não está muito isso. Então, claro, no final eu percebi que isso não era normal e que tinha que melhorar ainda mais. Então comecei a focar na alimentação anti-inflamatória, porque eu consumia, bem, afinal de contas, pão, massa, arroz, bem tudo. Eu seguia uma alimentação mediterrânea como nutricionista, não é? Pois, no final percebi que era necessário especializar-se um pouco mais nessa área da inflamação e que eu mesma podia melhorar. Então, nada, eu melhorei. Como? Comecei a sentir-me super bem, comecei a aplicá-lo também nos meus pacientes e meus pacientes viam mudanças brutais. Ou seja, foi de ter talvez uma doença, uma pessoa e de repente dizer, não, Sandra, é que a doença se neutralizou. Ou seja, não se eliminou porque é difícil dizer, já não tens a doença. Mas já não tenho sintomas, minhas análises saem perfeitas. E você diz, como pode ser que eu... Ou seja, eu no início dizia... Como pode ser que eu possa ajudar as pessoas a fazer isso? Ou seja, me sentia bruxa, tal qual, porque eu digo, se não é com medicina, como posso estar fazendo isso apenas com alimentos? E agora sei que é possível. Por isso decidi também escrever o livro e que as pessoas pois soubessem.